Fala, fala pessoal, aqui é Viver de Dividendos e este é mais um vídeo da série Balanços. Opa, hoje não vamos fazer esse vídeo sobre balanços comentados, hoje a gente vai falar sobre outra coisa. Na verdade eu vou pagar uma dívida que eu tenho com vocês aqui. Há um tempo atrás eu fiz um artigo aqui no blog explicando sobre como fazer uma avaliação de uma empresa e eu usei o método de fluxo de caixa descontado. Se vocês não conhecem o método, não têm noção do que eu estou falando, antes de prosseguir no vídeo, para o que está fazendo agora, dá um pause no vídeo, vai lá no blog, dá uma olhada nesse artigo, dá uma lida no artigo para você entender, para depois você voltar aqui, senão você vai viajar totalmente. Bom, se vocês não sabem onde está o artigo, aqui descendo a coluninha aqui do blog, vocês vão achar aqui em valor justo, DCF. Tem um outro método que é o de crescimento de dividendos, mas não é muito útil para empresas que não são de crescimento de dividendos. Então, como muitas empresas no Brasil não são desse perfil, aí eu acabei adotando aqui no blog, para ficar mais fácil para todo mundo, o DCF, que é um método muito parecido com aquele, que é o método de fluxo de caixa descontado. O método é muito simples de se usar, não tem nada de complexo, muito fácil de aprender. Vocês peguem ali, dão uma olhada, dão uma lida que vocês vão entender fácil sobre o método. Bom, assim, só uma explicaçãozinha sobre esses métodos de precificação é o seguinte. Existem, na verdade, assim, dois modelos assim. Tem aqueles métodos que pegam dados do passado apenas, e existem aqueles métodos que usam dados do passado e pegam umas projeções de crescimento de lucro e de receita do futuro. Os métodos que são usados, que usam apenas dados do passado, cara, se você for usar para buy and hold, esquece eles completamente, porque não serve para nada para você. Por quê? O buy and hold é quando você compra ele, você visa o longo prazo. Então, para você avaliar a empresa de forma eficiente, você precisa de considerar esse crescimento da empresa no longo prazo. Aqueles métodos que geralmente a maioria do pessoal usa, que é PL, eu só compro empresa com PL abaixo de 20, sei lá. Os caras usam um monte de método desse tipo. Eles só usam apenas informações do passado. O método pega lá o preço da ação, divide pelo lucro que foi passado e fala, ela está cara hoje, está barata, de acordo com o lucro que ela deu no passado. Mas aquele cara que investe na empresa visando longo prazo, ele não pode só considerar isso. Ele tem que considerar outros fatores. Ele tem que considerar a perspectiva de crescimento da empresa, case de negócio, aquelas outras coisas tudo que entra no bolo. Assim, PL é ótimo para quem for usar lá, sei lá, para fazer um trade, fazer um swing trade, que é um investimento assim, de mais médio prazo. Mas para aquele investidor que visa o buy and hold, esquece, porque não vai mais te atrapalhar do que te ajudar em qualquer coisa. Então, assim, existem vários métodos que usam perspectivas de crescimento e de lucro. Eu gosto de usar o fluxo de caixa descontado porque ele é um dos mais simples que tem no mercado hoje. Ele é muito fácil de se usar. Tem alguns analistas que usam outros métodos que pegam, tipo, uma infinidade de informações aí, pegam um monte de dados da empresa para poder, sei lá, ganhar 0,5 décimos a mais na taxa de acerto da precificação da ação. Então, eu acho que não vale esforço para gente que não é profissional de perder horas e horas fazendo isso para ganhar, sei lá, um décimo a mais, entendeu? Então, assim, eu acho que o DCF, a magia dele é a simplicidade. Com apenas um único indicador, você consegue mensurar o valor da ação. Saber se a ação hoje está mais cara do que devia, está sobrevalorizada ou está subvalorizada. Então, eu acho interessante nele isso aqui. Vocês dão uma olhada aqui depois no artigo para vocês entenderem melhor. Tem uns exemplos até aqui, inclusive. Coloquei um exemplo de uma empresa americana, depois coloquei um exemplo da Ultrapar, uma empresa brasileira, para vocês verem que dá para aplicar nos dois casos, entendeu? Então, dá uma lida depois aqui. O que eu fiquei devendo para vocês aqui nesse post foi que eu falei que o grande problema do método, não só desse, como qualquer outro método de precificação que visa o buy and hold, é conseguir acertar essa taxa de crescimento da empresa. Isso é muito, mas muito difícil de se fazer. E é uma coisa que não adianta que você não vai aprender, sei lá, com 2, 3 meses. Isso aí leva-se anos para você se aprimorar essa sua habilidade de precificar a empresa.
Adianta que, o pessoal que quer, tem gente que às vezes é muito imediatista, então esquece, não vai usar isso, porque isso aqui é um método para você de longo prazo, você vai crescendo, você vai vendo que você vai melhorando as suas taxas de acerto ao longo do tempo e tal, etc. Então assim, ele é um método que, apesar de fácil, ele tem uma curva de aprendizado um pouco longa, por causa desse detalhe. Não só esse método, mas como qualquer outro método que você for pegar para avaliar o futuro da empresa, vai cair nesse problema, que é acertar a taxa de crescimento, sei lá, acertar o fluxo de caixa da empresa daqui a 5 anos, enfim. Isso daí nada mais é do que uma estimativa que você faz. E estimativa, todos sabem, pode dar certo, como pode dar mais, pode dar menos, etc. Então, assim, a gente tem que ir praticando isso para ir melhorando. Como tudo na vida, quanto mais prática você vai tendo, melhor você vai melhorando, você vai aumentando mais o seu desempenho. Beleza? Então, pessoal, vamos partir para a segunda parte agora, que é o que eu vou mostrar a ferramenta que eu uso para aprimorar esse meu modelo de precificação, para aprimorar a minha estimativa de crescimento dos lucros da empresa. Pessoal, a ferramenta que eu uso aí para poder me ajudar nessas avaliações de lucro, de crescimento de lucros e receitas é o Estimize. O Estimize é um sitezinho que ele é focado no mercado americano. Assim, a gente vai achar vários outros sites do tipo lá, mas eu gosto assim dessa ideia de Big Data dele e a comunidade dele é bem diversificada. E é um site muito, muito bem feito. Depois, mesmo que vocês não tenham empresa americana, não tenham intenção de investir no mercado americano, vale a pena dar uma olhada lá, porque o site é muito, muito bem feito. Bom, o endereço é esse aqui, estimais.com, você entra lá, se cadastra, faz o seu login. Se você quiser, pode me adicionar aqui, ó, o meu login é VDividendos, que é abreviatura para viver dividendos. Não sei se tem como adicionar amigos lá, mas pode adicionar. Basicamente, o que é o Estimize? Só para a gente ter uma ideia antes de prosseguir, a ideia por trás do Estimize é pegar um fenômeno conhecido como conhecimento das massas. Tem um livro do James que fala sobre popularização dessa ideia, que ele diz que basicamente as estimativas de um grande número de pessoas tende a ser mais precisas do que um pequeno grupo de analistas, de experts, que ele chama aqui. E para isso ele se baseia em 4 pontos aí, que é diversidade de opinião, descentralização, agregação e independência na opinião. Depois vocês dão uma olhada nesse artiguinho aqui, tá no blog do Estimize lá, é só bater lá o nome do artigo aqui, ó, no Google, que vocês vão achar a referência para o artigo. Ele, na verdade, não fala da filosofia do Estimize, mas dá para você ter uma ideia aqui bem rápida sobre isso. Bom, a gente já sabe já que o Estimize ele usa aí o Big Data da comunidade para poder fazer uma aproximação da taxa de crescimento ideal da empresa. A gente vai ver que isso daí, na prática, aqui, a gente vai ver que a taxa de acerto da comunidade de Estimize tende sempre a ser maior do que a taxa de acerto dos analistas. Isso aí quando vocês forem ver aqui a análise das empresas, vocês vão ver que isso aí é fato mesmo. Tem até um livro aqui nesse artigo aqui, depois se alguém quiser, nesse link aqui tem um livrozinho que dá para você comprar que explica um pouco sobre isso, conhecimento das massas. Aqui ele mostra a taxa de acerto, depois a gente volta aqui nessa tela, que eu quero fazer alguns comentários sobre isso. Aqui são as empresas que eu fui fazendo avaliação. Aqui são as avaliações pendentes, aqui são a lista de empresas que ainda não... O interessante é que ele mostra aqui a data que vai sair o resultado, né? Que é quando vai ser o próximo release. E é fácil de você acompanhar aí o resultado das empresas por aqui. Que é interessante. Você adiciona as empresas que você tem na carteira nessa estrelinha aqui, ó, que fica mais fácil de você acompanhar. E depois você vem aqui do lado, nessa setinha, você vai vendo aí quando sai o resultado de cada um.
Bom, aqui embaixo são as empresas que eu já fiz avaliação e é fácil para a gente ter uma ideia aqui. Vamos pegar umas empresas aqui para a gente poder só ter uma noção aqui mais ou menos de como é que funciona. Vamos pegar aqui a Johnson Johnson, vamos pegar a Intel, vamos pegar a Manhattan, Coca-Cola e McDonald's. Bom, tá bom. Vamos lá. Aqui é a página da empresa. Vou explicar para vocês como é que funciona na prática. Basicamente, se você não souber o código da empresa, você pode bater o nome aqui, ó, Apple, e aí você vai direto na página dela, entendeu? Então ou digita o códigozinho ali. Aqui ele mostra o setor da empresa, o trimestre que a gente está fazendo, que foi avaliado, que geralmente é o último. A data que saiu o resultado foi aqui a data americana, né? 13/10. Aqui é a minha posição que eu tive da minha avaliação. Eu fiquei em sexto de 112 no ranking. Então eu fiz 25 pontos. E aqui a gente tem um gráfico com as avaliações aqui. Aqui é bem, só para vocês entenderem por alto, mas depois vocês dão uma olhada com mais calma. A partezinha azul é o que a empresa reportou. Você pode ver que em alguns momentos ela teve um desempenho bem acima da estimativa do mercado, tá vendo? A parte aqui preta é a dos analistas de Wall Street, que é a média que eles reportaram. E aqui nesse gráficozinho dessa barra preta aqui, ele mostra o maior e o menor valor de avaliação. E aqui na parte azul é o pessoal do Estimize, que é o que também tem ali o maior e o menor valor. Depois a gente tem como fazer esse mesmo gráfico, só que agora com as receitas. Aí ele muda um pouquinho aqui o formato. Embaixo aqui tem uma tabelinha com as avaliações de todos os analistas. Está aqui o nível de dividendos ficou em sexto. Tem empresas que a gente tem uma afinidade um pouco... Não é que é afinidade, a gente tem um conhecimento melhor do que de negócio dela. E tem outras que a gente não tem, entendeu? Às vezes também a gente pode tomar assim, algumas perspectivas e a empresa ir ao contrário. Quando vai ao contrário para bem, beleza. O pior é quando vai ao contrário para mal, né? Você faz uma avaliação e a empresa vai pior do que a sua avaliação. Bom, eu geralmente não gosto muito de olhar esse gráficozinho aqui. Tem gente que se dá muito bem com gráfico. Eu sou muito mais... Eu acho que eu trabalho melhor com tabelas do que com gráfico. Aqui ele basicamente é a informação que tem no gráfico, só que ele traz em forma de tabela. O que eu gosto aqui nessa tabelinha é isso aqui, ó, é a taxa atual de crescimento. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui, ó. Esse aqui que eu gosto de olhar, porque na hora de você fazer uma avaliação de uma taxa de crescimento de uma empresa, do lucro de uma empresa, é importante você olhar essa linha de tendência da empresa, entendeu? Você pode ver que a Johnson Johnson, ela vinha numa linha de queda aqui, ó. Ela vinha numa linha de queda desde o terceiro trimestre de 2014, ó. As taxas de crescimento dela diminuíram bastante, entendeu? Por que diminuiu? Aí você tem que dar uma olhada lá no release de resultado. Não é só chegar aqui, fazer isso aqui e esquecer a empresa, entendeu? Isso aqui, às vezes, eu costumo vir primeiro aqui do que olhar o release. Porque eu já vejo, se a empresa foi muito bem, eu nem dou uma olhada no release, para não perder muito tempo. Porque eu tenho muita empresa na carteira, se eu for ficar olhando todas em detalhe, não vai, acaba ficando inviável, entendeu? A vantagem da diversificação é essa, que você se dá o luxo de ter um acompanhamento um pouco mais de longe, não precisa ficar muito de perto ali quando você tem poucas empresas. Mas quando a empresa começa a dar uma queda aqui nos resultados, eu gosto de dar uma olhada lá no release para ver o porquê. Quando ela sobe muito também, eu gosto de olhar o porquê também. Geralmente, às vezes, é um não recorrente, né? Mas isso daqui da Johnson Johnson, eu sabia que as ações delas, que o resultado dela ia cair, por isso que eu coloquei um pouco abaixo do que vinha apresentando. A gente dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui são os resultados do terceiro trimestre de 2015. Aí você tem que comparar com o terceiro trimestre de 2014. O terceiro trimestre de 2014 comparado ao terceiro trimestre de 2013 tinha crescido 10% no lucro da empresa. Agora ele caiu 1%.
Eu sabia que o resultado ia vir um pouco mais baixo, por quê? Porque por conta do dólar. Eu sei que a Johnson Johnson é uma empresa que tem um percentual muito expressivo de exportação no mercado externo, e o dólar está muito valorizado. E isso está afetando o resultado, não só dela, como de boa parte das empresas que tem. A gente vai ver isso na Coca-Cola, no McDonald's, que são empresas assim globais, eles acabam sendo afetados quando o dólar está muito forte comparado a outras moedas. Então você tem que, para você fazer uma avaliação aí da perspectiva de crescimento da empresa, você tem que levar isso em consideração. Não é só pegar ali, vou dar um, vamos dizer assim, vou dar um chute. Porque no começo, quando eu comecei, eu falei assim, pô, será que isso aí é o correto e tal? Porque quem olha assim de longe fala, pô, é nada mais do que um chute que o cara tá dando aqui. Beleza, na prática pode ser ter um chute, né? Porque ninguém tem como prever o futuro, né? Mas você pode ali analisar, como eu falei, a linha de tendência da empresa. Eu vi que a empresa estava com um percentual em queda do crescimento dos lucros. Eu vi que o dólar está muito forte. Você analisa o mercado em que a empresa está inserida, entendeu? São uma série de fatores que você tem que analisar para medir o crescimento do lucro e da receita da empresa. Por exemplo, se você tem uma empresa que vende, sei lá, vende casas e você vê que a economia não vai bem e você sabe que a venda de casas vai afetar, entendeu? Então você sabe que você tem que esperar um crescimento negativo da receita e do lucro dela. É basicamente isso. Você tem que analisar como um todo. Você pega uma empresa que às vezes está muito focada no mercado chinês, entendeu? Por exemplo, a Gap, ela tem assim uma taxa, um percentual de receita muito grande na Ásia. E o mercado asiático não está indo muito bem, a economia asiática não está indo muito bem. Então você já presume que os resultados da empresa vão se deteriorar com o tempo. Certo, pessoal? Então, basicamente, é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Para fazer a avaliação das empresas, é preciso de fazer uma avaliação como um todo. Né? Não é só pegar um percentual qualquer e chutar e vamos nessa. Deixa eu tirar a canetinha daqui, pronto. Aqui embaixo você tem a avaliação da receita. É a mesma coisa que a avaliação do lucro. Tem a mesma estrutura. Aqui ele mostra o seu resultado e embaixo o estimais e os analistas e o atual. Algumas empresas elas fornecem um guidance, que seria, tipo, ela diz no release de resultado que vai, sei lá, ter 17 bilhões de receita, entendeu? É uma estimativa que a própria empresa dá. Quando ela dá essa estimativa, fica muito fácil de você fazer a avaliação, que ninguém é melhor do que a própria empresa para se conhecer, entendeu? Então é mais tranquilo. Bom, vamos dar uma olhada aqui na Intel. Eu queria pegar as duas pontas aí. A Johnson Johnson eu fui bem, em comparação aqui na Intel eu fui péssimo, né, na minha avaliação da Intel. Eu fiquei em 217 de 226 analistas. Não foi um bom resultado. Mas por quê? O que acontece? Eu estava com uma previsão assim muito abaixo do que veio no resultado. Eu errei para menos, né? O que foi bom no meu caso, né? Agora que eu falei, quando você erra para menos, você ainda se sente confortado porque você viu que a empresa foi bem. Bom, enfim, o que eu vou trazer para vocês aqui, ó? Terceiro trimestre de 2014, a empresa tinha tido um crescimento de 14%, só que eu sei que a Intel não estava performando muito bem, eu já falei isso em outros posts ali no meu blog, e eu estimei que ela viria com resultado aí um pouco, eu coloquei 56, eu estimei que ela viria com resultado um pouco abaixo do que ela realmente performou aqui, ó. Opa. Ela deu aí 64 de resultado, então assim, veio bem acima do que eu estava. Mas mesmo assim ainda foi um resultado negativo. Veio melhor do que eu esperava, mas foi negativo, não foi grandes coisas não, entendeu?
Então eu tô performando aí nova queda de lucro. Ó. Eu coloquei 65 no quarto trimestre de 2015 e ela teve aí 74 no ano passado. Então eu acho que ela vai ter mais quedas no lucro. Ela está passando certa dificuldade, eu já falei já sobre o case de negócio dela, não vale ficar repetindo aqui para não ficar muito demorado, né? Mas ela tem uma vantagem aqui, ó, né, que ela já botou guidância aqui pra gente, ó. Aí já fica mais fácil da gente fazer a análise. Bom, basicamente é isso aí, ó. Tô lá embaixo. Nem tô aparecendo aqui. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada agora na Manhattan. Manhattan eu sou sempre. Eu tô fazendo um trade de valor com ela, então assim, quando sai o resultado dela, eu sempre olho, independente se foi bom ou ruim, ou muito bom ou muito ruim, eu tenho que acompanhar, porque eu tô fazendo trade de valor, então eu tenho que estar com ela de perto. Mas vamos lá. A estimativa que eu botei foi 39. Eu já esperava uma alta de uns 20 e poucos por cento mais ou menos. Ela tinha performado 32 no ano passado e ela veio acima de todas as expectativas. Ela bateu 42, o que foi aí um ótimo resultado. 31% de aumento no lucro, comparado já a 23 que tinha tido no trimestre passado, entendeu? Então a empresa é fantástica, né? Mas o que eu estava falando com vocês? Qual é a magia do Estimais? Se vocês forem ver aqui, ó, vamos pegar aqui para vocês terem uma ideia, canetinha de novo. Isso aqui é o que a empresa está reportando, né? Olha aqui o que o Estimais, o que a comunidade do Estimais reporta e olha o que os analistas reportam. Se vocês forem ver todos os resultados, a comunidade se aproxima sempre mais do que os analistas. A taxa de acerto da comunidade é sempre maior do que os analistas. Então, ó, os analistas falaram 36, a comunidade 38, a empresa fez 42. A comunidade tá mais próxima do que os analistas. Aqui 36, 33, ó, quase que eles cravaram certinho, ó, 37, tá vendo? Então isso aí, se você for pegar qualquer empresa aqui, assim, 99% dos casos a galera do Estimais vai acertar mais do que os analistas. Então é um exercício que tende a te aproximar da taxa mais próxima possível da taxa de acerto, entendeu? Aqui, ó, 22 do Estimais. Opa, veja quando eu erro a seta aqui. 21 dos analistas, mais próximo do que os analistas, deu 26. Tem hora que o Estimais fica um pouco longe da realidade, mas ele sempre vai estar mais próximo do release apresentado pela empresa do que os analistas. Ele sempre vai acertar mais do que os analistas. A Manhattan é um pouquinho mais difícil, porque às vezes você faz uma expectativa de crescimento, ela sempre dá mais, entendeu? Mas é sempre bom a gente errar por conservadorismo do que qualquer outra coisa. Bom, Coca-Cola. O que geralmente eu faço? Qual é o meu fluxo de trabalho? Eu gosto de, quando sai resultado, eu já marco a próxima avaliação, porque senão eu acabo esquecendo. Aqui na Coca-Cola eu fiquei em 12º de 89 avaliações. Vamos dar uma olhada aqui na tabelinha que fica mais fácil. Vamos aproveitar aqui, ó, a gente está no terceiro trimestre de 2015, o resultado saiu dia 21, alguns dias atrás. Vamos mudar aqui para o quarto trimestre de 2015. A gente vai fazer a avaliação desse daqui juntos para vocês verem como é que é. Bom, como é que funciona? Aqui ele vai dar o EPS nosso, que é o LPA, o lucro por ação. Eu gosto de fazer primeiro pela receita, depois eu vou no lucro por ação. Bom, primeiro passo que você tem que olhar quando você vai fazer a avaliação. Pegar uma caneta. Tá, nossa, doideira. Vou pegar aqui.
De novo. Deixa eu clicar aqui que é mais fácil. Bom, vamos pegar aqui taxa atual. Esse aqui é o... Deixa eu... esconder isso aqui que fica melhor pra gente aumentar um pouquinho essa tela. Tem como, tá? Tá, pera. Diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Show. Não, se bem que eu não posso diminuir muito não, porque tô com medo da minha imagem aqui acabar ficando em cima do resultado aqui. Bom, vamos lá. Vou pegar a canetinha de novo. Aqui a gente tem o resultado atual, que é... a gente sempre tem que comparar os trimestres. Você vai pegar o quarto. Eita, nossa. Essas canetas aqui tem hora que me embola a minha cabeça. Vamos lá. A gente tem aqui o resultado. Aí você pega aqui o quarto trimestre de 2015 e compara com o quarto trimestre de 2014. A gente vê aqui Coca-Cola. Coca-Cola vem numa linha de... Bom, ela está numa linha de queda, tá vendo? Ó, menos 2, menos 4, menos 1, menos 3, menos 5. A Coca-Cola está com tempestade perfeita, vamos dizer assim. Além do problema do dólar, que muitas empresas vêm enfrentando, ela ainda está tendo um problema de crescimento no mercado. Os hábitos dos consumidores estão mudando. Eu também já falei da Coca lá no blog, dos problemas que ela está enfrentando. A dificuldade que ela está tendo dos consumidores aceitarem seu produto no mercado, o pessoal está preferindo mais bebidas mais saudáveis e tal. Então a tendência é que o lucro se estabeleça, fique lá em 0% ou caia. Eu não acho que vai ter melhora no lucro no quarto trimestre. Então a gente faz como? A gente pega uma calculadora aqui, ó. Vou tirar essa caneta daqui. Vamos trazer a calculadora para cá. Trazer a calculadora para cá. A gente pega e faz assim. Quarto trimestre de 2014, 10.872. Eu acho que ela deve ter uma queda de uns 2 a 3% na receita dela. É a estimativa que eu estou fazendo. Vamos colocar 2%, porque o dólar perdeu força um pouco. Parece que vem perdendo um pouco de força, entendeu? Não sei se vai continuar. Quando estiver chegando próximo do resultado, o Estimais ele manda um e-mail para você dar uma revisada. Porque, eu estou fazendo, sei lá, mais de 90 dias quase do resultado. O próximo resultado vai sair... Aqui vem a data do release, dia 9/2/2016. Então, provavelmente ele vai mandar eu dar uma revisada antes. Mas a gente considera o dólar. Vamos considerar aí menos 3% se o dólar enfraquecer e menos 2% se o dólar... Aliás, menos 3% se o dólar continuar forte e menos 2% se o dólar perder um pouco de força. Então a gente tira 2% da receita, a gente vai fazer uma estimativa de 10.654. Vamos colocar aqui 10.654. Então a receita a gente já fez. Ele trava aí com esse cadeadinho aqui, ó, para você não ver o quanto que os analistas do Estimais já botaram. É porque o pessoal, o que acontece? Isso aqui foi até novo, isso aqui. Entrou nesse trimestre agora. No trimestre passado não tinha essa opção não. Lembra lá naquele artigozinho que eu botei no começo? O Estimais falando sobre o quarto ponto, que é a independência da avaliação da massa, né? Que a massa não pode ser influenciada pela opinião de outros, senão vira uma manada, né? Então por isso que ele está escondendo os resultados. Muita gente às vezes ia se guiando por isso aqui. O cara via, o Estimais tá dando tanto, então eu vou seguir o Estimais, entendeu? Até porque eu acho que ele nem deixa você... Se você tentar colocar, por exemplo, 38 ele começa com 38 dos analistas, mas se você tentar salvar, ele vai mandar você mudar. Ele não aceita que você coloque a mesma média dos analistas. Aí você tem que botar um pouco diferente, mesmo que você ache, entendeu? Que seja a mesma coisa.
Bom, vamos fazer o lucro por ação. A gente vê que tem alguns momentos que o lucro por ação, ele acaba, apesar da receita ser negativa, ele acaba sendo positivo, porque a empresa tem ganho financeiro, que pode ser que é considerado aqui no lucro por ação, tem não recorrentes, tem melhoria de produtividade, redução de custos. Então, às vezes, mesmo a empresa caindo a receita, ela pode ter uma lucro por ação um pouco melhor. Mas não é uma tendência que a gente vem, se a gente for olhar aí, ó, menos 4%. O quarto trimestre nunca foi muito bom, porque geralmente ela acaba tendo um custo maior, entendeu? No quarto trimestre. É Natal, aquelas coisas tudo. Então, assim, acaba tendo um gasto maior com logística, aumenta a receita, mas também aumenta um pouco os gastos, entendeu? E às vezes acaba não sendo tão coisa. Vamos colocar aí menos entre 3 e 4%. Vou botar 4%. Então a gente pega aqui 44 centavos de dólar, menos 4%, 42. Ó, os analistas estão botando 38. Ó. Eles estão falando que vai ser pior do que eu estou estimando. Mas eu vou na minha previsão aqui, ó, 42 centavos de lucro. E aí você vem aqui e manda criar a estimativa. Tá. Aí já está feita a minha estimativa. Você pode atualizar ela a hora que você quiser, se você vir aqui editar, ó. Ele permite você editar ela, modificar. Depois, com o tempo, aí, ó, aí ele habilita. Quando você faz a sua estimativa, ele habilita para você visualizar a média do resto da comunidade. Eu botei 42, tinha gente que tá muito otimista aí, tá mais otimista que eu, tá apostando no crescimento do lucro, 45. E tem gente aí que tá botando 37, que tá botando bem abaixo. Quando chegar mais próximo, eu vou dando uma olhada. E aí você sente o crescimento, você vê como é que foi a economia na China, como é que vai ser a economia na Ásia, se eles vão na Europa, se vai se sair bem a economia e tal. Tem que fazer um balanço disso tudo. Mas assim, de acordo com o cenário atual hoje, eu acho, nessa taxa de crescimento aí, eu estou sendo até um pouco otimista, né? Mas vamos ver. Bom, Coca-Cola, você já fez a mensuração do lucro e da receita, e aí você parte para a próxima empresa. E aí vai indo, uma a uma, assim. O McDonald's aqui eu fiquei em 43,77. Não foi uma empresa que eu acertei muito. Eu errei muito aqui no lucro por ação. Vamos dar uma olhada aqui, fazer o do McDonald's de uma vez, já que a gente já está aqui. Bom, vamos lá na receita primeiro. Cadê a tabelinha? Deixa eu ver aqui. Bom, o McDonald's é outro caso que vem caindo e vem caindo bastante, né? Eu peguei empresas aí não muito, que não estão num bom momento atualmente, né? Mas assim, o McDonald's, ele deu até ele veio até um pouco acima das expectativas do mercado e dos analistas, né? Eles estavam esperando um resultado um pouco pior, né? Se vocês olharem aqui em 2013, ó, eu botei 6,5 bi, ele fez aí 6,6 bi. Teve uma queda, o pessoal esperava até, os analistas de Wall Street esperavam até mais, entendeu? Até que... Bom, vamos lá. Eu acredito aí que o McDonald's aí vai manter essa linha de tendência de baixa. Eu não vejo ainda... O McDonald's vem tomando aí algumas medidas para melhorar o seu case de negócio e tal. E não tem assim muita... Não teve ainda... Não foi aplicado totalmente ainda em todas a rede. Tem que dar uma olhada no último release para a gente poder fazer uma avaliação melhor. Mas já vamos cravar aqui já porque se eu não me engano aqui eu acho que já teve algumas lojas que já tiveram já implantado um novo sistema de venda já, que eles estão implantando, que você vai escolher um hambúrguer, vai customizar o seu hambúrguer através de um terminal de computador. E provavelmente isso deve ter aumentado um pouco as vendas. Acho que já começou a operar assim no Canadá, se eu não me engano, e na Austrália. Eles pegaram 2 países aí para fazer um teste, né, para ver se ia aceitar. Acho que foi na Austrália que eles começaram. E eles viram um crescimento expressivo das vendas aí.
expressivo não, considerável das vendas nessas novas lojas com esse novo sistema de venda. Bom, então vamos aí, vamos pegar o quarto trimestre de 2014, 65,72, que é o lucro não, a receita aqui, já vinha já numa queda de 7%. Vamos fazer uma estimativa aí de menos 5%, menos 6% por conta do problemas cambiais. A gente considera sempre isso. 6177. Vamos botar aqui 6177. E vamos dar uma olhada aqui agora no lucro por ação, que foi onde eu tive uma pior pontuação. Então, eles conseguiram até crescer o lucro por ação. É o que eu falei com vocês. Às vezes a empresa tem uma queda na receita, mas tem um crescimento de produtividade. Pode ser até alguma coisa não recorrente aqui, né? Para ter crescido 28%. Eu não aposto num novo crescimento do lucro por ação. Eu vou colocar aí Vamos replicar 1,13. Vamos replicar o lucro por ação de 2014. Depois eu vou dar uma lida no release. E aí eu faço uma reavaliação aqui dessa minha posição no McDonald's. Bom, então, basicamente é isso, pessoal. A gente viu duas empresas aí do último resultado. Vimos a Manhattan. Fiz com vocês na prática duas avaliações aí do próximo resultado, para a gente ter uma ideia de como é que funciona o sistema. E aí você tem que botar isso em prática. Colocar essas estimativas aí em prática, ao longo do tempo você vai melhorando. Aí voltando aqui para nossa página, que eu estava falando com vocês sobre essa taxa de acerto aqui, ele ao longo do tempo vai te dando o que é a taxa de erro aqui, é o quão próximo, para vocês entenderem, isso aqui é 6,2, é o quão próximo você chegou do resultado real apresentado pela empresa. Então minha taxa de erro é de 6%. É uma taxa alta, baixa? Bom, a minha preocupação é estar melhor do que a comunidade. Se eu estou melhor do que a comunidade, para mim está ótimo. Significa que eu estou melhor do que os analistas, entendeu? A comunidade é melhor do que os analistas. Então, assim, eu estou aí com... Você pode ver que eu mantive uma taxa de erro. A minha taxa de erro não piorou e nem melhorou, entendeu? Está em 3,4 agora nesse último trimestre. Mas é porque nem todas as empresas ainda já saíram. Provavelmente vai ter aquelas empresas que eu vou ter pontuações boas, e vai ter aquelas empresas que eu vou ter pontuações ruins. Vocês viram aí na Johnson & Johnson, eu fui muito bem, em comparação na Intel eu fui péssimo, entendeu? Fui um dos últimos. Então, assim, a tendência é que talvez acabe ficando aí dentro desses 6% de taxa de erro. O que eu tento melhorar sempre é o meu percentual de acerto, né? 64, eu não fui muito bem no trimestre passado, minha taxa de acerto foi um pouco, quase na metade, entendeu? Não gostei muito disso. Aqui, desse trimestre eu tenho melhorado, vamos ver se vai bater o trimestre passado. Mas a minha ideia é manter essa taxa de acerto um pouco acima. Os pontos, eu não gosto muito de olhar o ponto, porque... se você for fazer comparação de ponto com outros usuários, é complicado, porque tem gente que, eu não gosto muito de avaliar outras empresas que eu não tenho na carteira. De vez em quando eu dou uns palpites numa ou outra, mas a tendência tem gente que avalia 500, 300 empresas aí, o cara fica praticamente o dia inteiro no site. Não é esse o meu foco, meu objetivo não é ficar competindo para ganhar ponto, alguma coisa assim, não. Eu quero conhecer melhor as empresas e melhorar minha técnica de avaliação. Então os pontos eu acabo não olhando muito para isso, não. E é bobeira você também ficar olhando quantos pontos você tem e tal. O negócio é só a taxa de acerto. Aqui minha média aqui de 8,3, entendeu? Baseado em 42 estimativas. Eu quero preencher essa bolinha aqui. Meu objetivo é melhorar isso aqui. Isso é o que importa para mim. Então assim,
vocês vão ver que você tende a melhorar as suas taxas de previsão ao longo do tempo. E por que eu falo com vocês que quando eu vou comprar uma empresa no início, eu não gosto de usar muito fluxo, eu não me baseio muito no fluxo de caixa descontado, porque é muito difícil a gente precificar uma empresa assim logo de cara. Você tem que conhecer, para você ter uma estimativa de receita, de lucro, você tem que conhecer muito bem a empresa. Saber o que afeta o negócio dela, se é dólar, se é economia como um todo. Enfim, tem uma série de fatores que podem afetar o negócio da empresa. E você só vai conhecendo aquela empresa ao longo do tempo. Não adianta você querer, com um mês de análise da empresa, ou 2 trimestres, saber, eu sei tudo da empresa. Não sabe. Se vocês querem ver só um negócio, vocês podem ver podem reparar, não sei se vocês já repararam, quando tem os webcasts, pode pegar até de empresas brasileiras também, que começaram aqui em português. Pode ver que é sempre os mesmos analistas que fazem as perguntas nas empresas. É sempre os mesmos caras que vão analisar aquela empresa. Por exemplo, você tem um banco lá, sei lá, o Itaú. O Itaú, ele tem um analista lá que, ele é especialista em Cielo. Sei lá, eles dão uma quantidade de empresas pro o cara se especializa naquela empresa. Ele acompanha aquela empresa ao longo de vários anos. Você pega as apresentações aqui em inglês de empresas americanas, você vai ver que, tem cara que acompanha a empresa há 5, 8, 9 anos, entendeu? A taxa de acerto desse cara é altíssima. Por quê? Ele conhece a empresa na palma da mão dele, entendeu? Ele sabe tudo que pode influenciar a receita. Então a gente que é investidor amador também da mesma forma. Não adianta a gente querer com 2, 3 trimestres, vou sair acertando tudo da empresa. Por isso que eu falei que precificação para fazer a aquisição da empresa é muito complicado. A não ser que você vai ficar aí 6, 7 anos analisando a empresa para depois você entrar, não vale a pena, né, gente? Pelo amor de Deus. Então assim, por isso que eu gosto de usar a precificação mais na hora de fazer os aportes. Porque os aportes, ao longo do tempo, você vai conhecendo a empresa, você vai tendo uma ideia se aquela empresa está cara ou barata, entendeu? E aí você sabe o momento certo de você aportar naquela empresa ou não. E esse acompanhamento, ele demanda tempo, entendeu? Então são vários resultados que você vai acompanhando e tal. Então tem que levar isso em consideração. Bom, é isso aí, pessoal. Eu estava devendo essa ferramenta aí para vocês. É mais uma ferramenta para vocês poderem agregar valor aí à sua análise e fugir daquele básico, né, daquele beabá geralmente a gente acaba caindo naquele beabá de aprendizado, né, aquela mesma coisinha. Então é uma coisa um pouco diferenciada e pode agregar aí bastante nas suas análises aí de empresa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o vídeo, deixa um likezinho aí embaixo, se inscreve no canal aqui do YouTube, que você vai receber os vídeos sempre aí, uma notificação quando os vídeos saírem na sua página do YouTube. E se tiver alguma questão, alguma dúvida, deixa os comentários aí no blog na parte de baixo. É isso aí, pessoal, um abraço, valeu e até a próxima.